Eu vou conversar agora com a doutora Luísa Tavares Correia, ela é pesquisadora da Embrapa, e nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre a potencialidade da cultura do sorgo para o estado de Goiás. Doutora Luísa Tavares, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela disponibilidade aqui Obrigado. da gente vir falar sobre Nós que a cultura. agradecemos. Doutora Luísa, o estado de Goiás é o maior produtor de sorgo do Brasil. Mas ainda tem muita gente aí que reluta em plantar sorgo, né? Ele acha que a cultura do sorgo é uma cultura que não produz muito, que ela é resistente, mas não é tão boa quanto o milho. Bom, mas na verdade é um excelente produto, né? Essa foi uma boa oportunidade para a gente falar da cultura, porque no estado de Goiás, o sorgo granífero, ele é plantado logo depois da soja, então ele é em sucessão ao plantio de soja. Só que ele é plantado em plantios mais tardios, porque logo após o plantio da soja, logo em fevereiro, é plantado principalmente o milho. E o sorgo granífero, ele é plantado um pouco depois, meados de fevereiro a meados de março, e às vezes essa colocação que você fez com relação à cultura não ser tão boa quanto o milho, por exemplo, ela vai em função justamente delas ter um plantio mais tardio e aproveitar menos água, porque a gente já vai ter pluviosidades menores nessa época. E de maneira geral, a turma também não trata com muito carinho como uma cultura de milho, né? Por achar que o sorgo é rústico, né? Justamente, a rusticidade do sorgo, ele se dá principalmente com relação à água. Ele é uma cultura mais eficiente no aproveitamento de água, principalmente com relação ao sistema radicular, que é um sistema radicular mais eficiente, mas de outro modo, ele não tem essa mesma rusticidade com relação principalmente à adubação. Ou seja, é uma cultura que responde a adubações. Como a gente tem o plantio, principalmente nessa época de safrinha, né, em sucessão à soja, em épocas em que você pode ter um veranico, então a tendência do produtor, que é uma tendência correta, é aplicar menos, fazer um investimento menor em termos de insumos. Dessa maneira, quando a ocorrência de chuva ocorre de uma maneira ideal, o sorgo ele utiliza do fertilizante de uma maneira mais eficiente também, dando essa impressão que às vezes ele está retirando demais do solo, mas na verdade ele está cumprindo com seu potencial. Quer dizer, se eu tratar o sorgo, vamos dizer, como eu disse agora, com carinho, adubado e tal, e tiver uma condição hídrica boa, ele vai produzir muito bem, né? Ele vai produzir muito mais do que ele tem produzido em média, porque a gente tem produções aí na faixa de 3.600, que é uma produtividade alta, que é a produtividade de Goiás com relação aos outros estados do país, mas essa produtividade pode chegar em termos de 6.000 quilos por hectare se for tratado com mais investimentos em termos principalmente de adubação. Agora, quantos tipos de sorgo existe? Nós temos 3 tipos básicos de sorgo, que seria o sorgo granífero, que é esse sorgo que ele é utilizado em sucessão à soja, principalmente nas safrinhas. A gente tem também o sorgo forrageiro, que o principal deles, em termos de área no Brasil, é o sorgo para silagem, né? Que a gente tem a produção de silagem para bovinos, principalmente. E também nós temos sorgo que é uma utilização um pouco mais recente para a bioenergia, que são o sorgo sacarino e biomassa, que são respectivamente utilizados na produção de álcool. Fica bem alto, né? O sorgo biomassa é um sorgo que fica bem alto, atingindo aí 4, 5 metros. Tem uma questão de sistema de produção um pouco diferente desses 3 tipos, tanto o granífero, forrageiro e o para energia, eles têm umas variações com relação à parte agronômica, mas todos são sorgos que têm essa eficiência com relação à rusticidade para seca, né? Doutora Luísa, eu gostaria de trazer a senhora mais vezes aqui, e se possível assim, mais rapidinho, porque tem muita coisa que a gente poderia falar sobre o sorgo, sabe? E que tem muita gente que ainda não sabe das vantagens positivas que o sorgo traz para o produtor, tanto de corte quanto de leite, certinho? Nós votaremos com muita satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. Doutora Luísa, mais uma vez, obrigado, ok? E depois do intervalo, você vai ver que o preço da polpa cítrica peletizada sobe mais de 14%. E a professora Rosana Ribeiro da Silva, ela vai comentar sobre custos de produção no agronegócio. É um minutinho só.